Sejam todos muito bem-vindos para esse retorno agora com o Plusber Entrevista. Hoje a gente recebe um convidado muito especial, mais uma pessoa muito relevante que a Plusber traz aqui para poder conversar com você, para poder aproximar de você aí e compartilhar conteúdo de fato muito relevante. Seja muito bem-vindo, Ramon Peinado, parceiraço, né? Que inclusive desenvolve e constrói todo esse conteúdo aqui na Plusber todos os dias praticamente, com temas diferentes e sempre relevantes. Fica à vontade para poder apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Antes de eu fazer a apresentação de quem está com a gente, pedir para vocês compartilharem, jogar nos grupos, vai até o WhatsApp, vai nos grupos do Facebook, faça todo o compartilhamento, porque hoje tem bastante conteúdo. Nós temos aqui uma pessoa muito relevante na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Sebastião Santos, e nosso irmão em Cristo, que está exercendo um trabalho muito relevante ali na Alesp. Deputado, seja bem-vindo nesse nosso programa de hoje. Se o senhor já quiser já se apresentar, já falar, agradecer, convocar a tropa para participar aqui da live, que eu sei que o senhor convoca mesmo, quando faz a chamada, a equipe toda vem. Fica à vontade, deputado, obrigado pelo tempo do senhor, tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, boa noite, Fábio, boa noite a todos os amigos que estão aí pelas redes sociais. E dizer, realmente, já coloquei no grupo aqui, todo mundo para compartilhar e podermos sair participar juntos desse bate-papo. Uma oportunidade aí, com certeza, que ajuda, né, nesse momento de pandemia, a trocar Sim. ideias importantíssimas para que as pessoas melhorem a sua estrutura de vida, né? Hoje a falta, muitas vezes, aí, por causa do Covid, por causa que as pessoas estão em distanciamento social, por causa da situação de muitos que perderam aí os seus entes queridos, que estão desamparados, você vê o país todo, né, tendo uma dúvida muito grande, né? Sim. Quando você fala na questão de estar aí na questão do Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho foi o amparo, né, de muitas e muitas vidas, e é por isso que quando nós temos a Bíblia como o ponto inicial da nossa vida e do início do dia, do final do dia, a tendência é a pessoa se centrar muito mais. Mas o problema é que o mundo não tem parado para poder ouvir ao Senhor Jesus mais. Eles não têm mais tempo para ouvir a palavra de Deus, não tem tempo de dialogar, não tem tempo de olhar para o próximo. Então, acaba entrando num conflito muito grande e, com isso, a gente vê as destruições que acontecem, né? Aqui e ali, o sofrimento das pessoas aumentando cada vez mais. Vamos aí bater um papo aí, estamos à disposição para poder conversar com vocês aí à noite aqui, bater uma bolinha. Muito bom, muito bom. Fabinho, quer começar? Boa, Ramon, obrigado pela oportunidade aí, vamos nessa. Antes de mais nada, e mais uma vez, né, deputado Sebastião Santos, obrigado pela receptividade, né, por ter aceito o nosso convite em participar hoje dessa entrevista e já convidar todo mundo que já está nos seguindo para poder marcar aí os amigos, espalhar nos grupos, né, convidar o pessoal para a gente poder conversar. É uma oportunidade muito bacana que você tem de se aproximar, né, de conhecer melhor as pessoas que estão ali no front representando você, né, nos representando em diversas esferas, né? Hoje a gente traz aqui o deputado e a gente já quer conversar um pouquinho com o senhor, né, e fazer essa primeira pergunta, né, para conhecer um pouquinho mais da pessoa, né, do deputado Sebastião Santos. E assim, antes do mandato do senhor, né, qual que era o cargo que o senhor exercia na igreja, né? Como que despertou no senhor esse desejo pela missão na política, né? Então, eu acho que, na verdade, é o seguinte,
Antes mesmo de eu estar como pastor, e eu estou aí, pela misericórdia de Deus, hoje 25 anos pastoreando, mais 10 que eu estive como obreiro. Então, nós estamos falando de 35 anos, que foi o ponto inicial em que Jesus nos encontrou, e nos encontrou desenganado pela medicina, numa cama, esperando a morte chegar, e num dia, por acaso, a gente estava zapeando a TV que naquela época foi uma das inovações, porque chegou com controle remoto, não era mais aquela TV que a gente precisava colocar uma palha de aço na antena, para ficar mudando para lá e para cá, uma TV um pouquinho melhor. E naquele momento de desespero, onde a esposa saía para trabalhar e ficava em casa na cama, zapeando a TV, estava procurando o programa do Pica-Pau, que todas as manhãs passava no canal 13, a Bandeirantes. E, por acaso, encontrei um programa que alguém falava que se eu curvasse a minha cabeça, se eu pensasse em Deus, que o Deus dele iria curar, iria me libertar. Eu não sabia que ele estava falando de Jesus, eu não sabia quem era, ou de que religião era, não sabia nada. Eu sei que eu ouvi um homem que estava lá apresentando um programa e que no final do programa eu passei aí e Deus, pela misericórdia, fez com que eu ouvisse aquela frase e eu acabei respeitando ela, curvei minha cabeça e em poucos segundos, foi menos de 30 segundos, ele terminou a oração e disse: olha, até amanhã. Tá bom. Bom, não mudou nada na minha vida, eu pensava assim. Mas alguns instantes depois, já veio uma força sobrenatural sobre mim, que me fez querer sair da cama. Então, rapidamente eu levantei, fui para a cozinha, fui arrumar a cozinha, fui cuidar das coisas da Nê, que ficava comigo, que ela tinha 3 meses de idade, e eu vi algo diferente. Eu vi que ali, naquela manhã, aconteceu algo que eu nunca tinha visto na minha vida acontecer. E a partir daquele instante, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas, e a primeira pessoa que eu falei foi a minha esposa, que também não conhecia o Senhor Jesus. E quando ela chegou do serviço, chegou em casa correndo para fazer comida, para cuidar da casa, a casa estava toda arrumada. Eu já estava terminando o almoço, e ela falou para mim: olha, vai deitar, o médico falou que você tem que descansar, que você tem que se recuperar e tal. Eu falei para ela: bem, hoje eu encontrei alguém que é poderoso. Eu encontrei alguém que mudou minha vida, e eu acredito que vai mudar a nossa vida. Eu encontrei a Deus. Ela não entendeu nada, mas tocamos a vida, e aquele dia foi muito legal. A noite foi uma noite tranquila, uma noite realmente dormi muito bem, que eu não dormia, eu ficava nas madrugadas rolando na cama. E no outro dia eu, por acaso, fui naquele programa também, ouvi aquela oração novamente, e no terceiro dia eu fui realmente entender que Jesus era o ponto principal daquele programa e era quem estava falando com as pessoas que estavam sofrendo. Depois fui à igreja, e, graças a Deus, batizei, me converti. Hoje a gente está aí, depois de quase 36 anos, aqui para falar um pouquinho desse Deus que pode mudar a vida dessa pessoa. E a política, Ramon, ela é algo que está muito próxima do Senhor Jesus. Eu mesmo estava numa reunião por umas 250 pessoas no final da tarde, lá em Araçatuba, e eu estava falando com ele. Se existe um político maior
nesse universo é o Senhor Jesus, porque ele consegue chegar num traficante, ele consegue chegar num usuário de droga, numa prostituta, e ele, com poucas palavras, ele leva aquela pessoa a pensar e querer mudar de vida. O camarada, ele está lá utilizando a droga, é um viciado, alguém fala de Jesus para ele, ele talvez dá atenção nenhuma naquele momento, mas com o passar dos dias, aquela palavra vai envolvendo aquela pessoa e nos momentos de angústia, aquela palavra vem à tona e vai mudando o pensamento da pessoa até o ponto delas quererem estar conhecendo Jesus. Isso nada mais é do que política. Política é o quê? É a arte de convencer a outra pessoa a fazer o que você está fazendo. Agora, o problema hoje é que nós temos muita gente fazendo politicagem, não política. Ela não quer o bem, ela não quer uma estrutura de vida realmente para outras pessoas. Ela quer para ela quer passar os outros para trás, ela quer o seu ego, ela quer muitas coisas, menos fazer política. Então, hoje nós carecemos de líderes, e isso é visível. Você vê na última eleição, a presidente da República e a governo aqui do estado de São Paulo, nós votamos no menos pior. Nas últimas eleições todas, nós estamos votando no menos pior. Nós não temos uma liderança como Davi. Davi não. Davi, o povo, quando Davi vinha da guerra, lá estavam as mulheres cantando. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, entende? As pessoas elegeram Davi pelo que ele era, pela população daquela época. Então, hoje nós carecemos de líderes. E quando nós carecemos de líderes, nós temos do outro lado pessoas que se impõem à liderança de homens de Deus. Então, homens que querem fazer o bem, homens que querem projetar uma vida melhor para as pessoas, eles são jogados de lado. E aí aparece o quê? Aparece o camarada que quer fazer só coisas erradas. Aparece o cara que quer fazer aí, muitas vezes, a utilização, né, da vida das pessoas para que eles se beneficiem. E aí nós temos a questão do Covid nesse momento. Né? Quantas pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais? Aí você me pergunta, mas o que pode ser feito? E aí eu te digo, não é que pode, é que deveria ter sido feito. Quando a gente fala de uma santa casa no município, a gente fala de uma instituição que está recebendo recursos há mais de 100 anos para atender o quê? Atender saúde daquela população. E por que nessa santa casa hoje não tem um leito de UTI? Se ela recebeu recursos públicos todos esses anos, era para ela se adequar, era para ela melhorar a sua estrutura, era para ela se projetar. Mas o que as pessoas fizeram? Não, nós utilizamos recursos, mas na hora que nós estamos agora precisando esse produto para que nós venhamos usar, nós não temos. Nós não temos a UTI. Eu estou há 2 dias tentando transferir uma senhora que está grávida e que o filho só pode nascer se ela conseguir uma UTI. Ela já está em trabalho de parto há 2 dias, estão dando medicamentos para ela segurar a criança, porque não tem leito de UTI neonatal. Ela não é um problema de vida, mas a criança tem um problema de vida muito grande. A hora Sim. que tirarem essa criança para fora, ela precisará de uma UTI. E ela não tem. Então nós estamos há 2 dias tentando conseguir uma UTI. Então, como fica essa mãe? Imagine a angústia de uma mãe que está aí quase finalizando o 9º mês, sabendo que o seu filho tem um problema que pode morrer dentro dela. Imagine qual que é a angústia dessa pessoa. Agora, Terrível. quantas pessoas do outro lado não estão nem aí com essa mulher? As pessoas que estão naquele hospital lá, que estão dando esses medicamentos para ela, estão se esforçando realmente no máximo, porque o lugar que ela está não tem uma UTI neonatal, meu amigo. É algo absurdo.
Então, nós precisamos mudar o conceito de política, porque, principalmente, a questão do crente, nós somos mais de 30 milhões hoje de evangélicos no Brasil, né? Mais. Agora, esses 30 milhões, quantos representantes tem hoje no seu estado, no seu município, representando lá em Brasília? Para nós termos maioria. E se nós tivéssemos a maioria, nós estávamos lutando por políticas públicas em prol da população mais carente, as pessoas com mais necessidades, as pessoas que não têm apoio de ninguém. Mas, infelizmente, Ramon, Fábio, a política está sendo usada para outros critérios e não para a população. E, então, aproveitando nessa esteira do que o senhor está falando, eu tenho uma pergunta, na verdade são duas, né? E a importância, então, do pastor, do político, né, já eleito, ou do pastor político eleito, para dirimir essas questões, porque muita gente não sabe, vota, mas não sabe o que faz. Por exemplo, um vereador não sabe o que faz um deputado estadual, qual é a relevância de um deputado federal, né? A imagem que se tem no meio da população, né, principalmente nas grandes cidades, é que o político ele vem pedir voto e depois ele meio que dissipa na natureza. ele como num passe de mágica, ele desaparece, né? E aí até nós, lógico, estudamos o senhor já, e aí a gente olha uma atuação do senhor, por exemplo, em Mirassol, né, com mais de 20 leis propostas, e a gente já vai falar das questões que mais norteiam o trabalho do senhor, mas eu queria que o senhor desse mais ou menos assim um posicionamento do senhor em relação a esse limiar do pastorado político, tem como separar, não tem como separar, porque é um sacerdócio, não é um sacerdócio. Fala um pouquinho para a gente mais do que está no coração do senhor a respeito disso. Olha, eu entrei na política por acaso, tá? Foram perseguir uma igreja e eu coordenava a questão da rádio e a TV de uma localidade e evangélica, eu apresentava programas numa emissora de canal aberto, às 5h30 da manhã até às 7 horas da manhã. E, por acaso, um camarada que foi eleito na cidade de Mirassol, ele fez uma lei chamada Lei do Psil. Essa lei, ela tinha um foco. Esse cara odiava os crentes. Ele odiava o camarada da Assembleia de Deus, que ficava dando glória a Deus. Vários foram os pastores que ele foi lá e algemou o cara, que arrancou a caixa de som da parede e levou para a delegacia, que levou equipamento de som, os equipamentos, guitarra, bateria, ele levava tudo para a delegacia, entende? Ele odiava. Então, quando a gente soube dessa necessidade, nós soubemos que eles estavam fazendo essa lei de expulsar todas as igrejas do centro da cidade. Eles queriam que as igrejas fossem lá para o meio do mato, para onde não tinha ninguém, para onde ninguém podia estar chegando à noite, para a periferia mesmo, lá para o lugar onde não tem como sair de casa. E eu fui chamado, né? Disseram, olha, se você não for para lá e não ganhar a eleição, nós vamos ter problemas, nós vamos ter que tirar a igreja do centro da cidade. E eu tinha lá uma igreja lá, na cidade de Mirassol, com 170 membros. E que, chegando como o pastor segundo da igreja, me deram algumas responsabilidades e nós fomos para cima e querendo pregar o evangelho, também fomos perseguidos por esse camarada. Então, nós criamos uma força muito maior para poder lutar pelos pastores que estavam sendo prejudicados, pelo povo, e com isso nós criamos dentro da cidade de Mirassol uma força, uma unidade. Esquecemos as bandeiras, esquecemos as placas. Olha, o propósito é arrancar esse camarada da Câmara Municipal e nós mudarmos a lei dele, que ele não consiga fazer mais nada com essa lei. Que a gente tem que fazer leis que venham ser justas, leis que venham nortear a questão das suas ações, mas leis que também não sejam para prejudicar.
essa lei ela prejudicava muito. E aí o que aconteceu? Eu consegui ser, mesmo não sendo conhecido na cidade, eu rodei a cidade por 2 vezes, e consegui ser o segundo mais votado. Então, uma cidade que é muito... ela é uma cidade, Cidade de Mirassol é uma cidade muito politizada, tá? Tem muitos nomes lá, que nós temos um delegado da polícia sendo o prefeito da cidade, né? Doutor Hector Hermenegildo. É uma pessoa que tem mais de 25 anos de delegado da polícia. Ele que está hoje, ele que é o responsável pelo Mirassol Futebol Clube, que está na primeira divisão. Então, quando eu fui eleito, eu vim para São Paulo para poder aprender, junto aqui ao gabinete do pastor Márcio Araújo, na época, que eu assessorei ele no interior. E aí nós ficamos aqui quase 1 mês aprendendo. Pegamos essa lei, analisamos ela todinha e fizemos uma coxa de retalhos nela. Então, hoje, Mirassol, a lei existe? Existe. Só que o camarada tem que assinar o boletim de ocorrência. Então, você denunciou uma igreja? Não tem problema. Você vai lá, assina. E a fiscalização com o decibelímetro, que nós colocamos, que a regra para poder ter a fiscalização lá dos 80 decibéis, os 54 ali do lado da porta e tal, tem que estar dentro da onde a pessoa está denunciando. Porque se ela está denunciando, tem que estar mais de 80 decibéis lá na casa dela. Tem que estar lá. Não tem que estar dentro da igreja. A igreja está lá a 100 decibéis. A bateria está lá, a bateria está tocando, está a mais de 100 decibéis. Não interessa. Interessa lá na casa do cara que não venha ofender as normas. E nós fizemos hoje, o camarada chega com o decibelímetro. Em primeiro lugar, a reunião evangélica, ela tem picos. Então, se você denunciar um camarada que está cantando um louvor agora, esse louvor daqui a 3 minutos acaba. Então, você vai ter que chamar os órgãos competentes, o camarada vai ter que sair. Chegar, já não tem mais aquele louvor. Então, as pessoas que estão ali dentro já não estão mais fazendo o barulho, batendo palma e tal. Aí o camarada não consegue comprovar que está infringindo a lei. Então, o que acontece? Você vai assinar uma coisa que não está infringindo a lei? Não vai. Então, nós conseguimos, e graças a Deus, hoje eu tenho lá uma igreja lá, da Universal, uma sede regional para quase 600 pessoas em Mirassol. E o pastor da Assembleia de Deus se tornou advogado também. Hoje ele coordena um campo muito grande da Assembleia de Deus. E hoje o evangelho é pregado com tranquilidade dentro da cidade de Mirassol. Mas precisou alguém estar lá. Aí as pessoas falam, não, mas eu vou orar a Deus. Tá bom, você ora a Deus, mas, amigo, faz a sua parte, tá? Porque Moisés orou a Deus, mas Faraó vindo. Deus falou que, meu amigo, pega esse cajado aí, faz alguma coisa com ele, porque o povo precisa sair da frente de Faraó. Entende? Alguém tem que tomar atitude, meu amigo. E qual é o problema do Brasil? É que um fica esperando o outro. Entende? Eu vou esperar que o outro vai fazer. Eu vou esperar que... Não, meu amigo. Eu tenho que fazer minha parte. Você, Ramon, tem que fazer a parte. O Fábio tem que fazer a parte. As pessoas que estão nos assistindo têm que fazer a sua parte para que todos nós possamos ter algo melhor à frente. Então, a questão da política hoje, ela é muito necessária. A minha ida para a política, ela foi uma coisa mais ou menos assim, olha, você vai ou nós teremos problema. E aí eu assumi a responsabilidade de dizer, olha, eu vou, mas vou poder realmente colocar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que ser respeitado nessa cidade e que nós tenhamos produzir condições para que os pregadores do evangelho possam estar livres para fazer isso, tocados pelo Espírito Santo e ganhar almas, transformar vidas. E, graças a Deus, dali nós conseguimos um programa de rádio que hoje é conhecido
nacionalmente, até internacionalmente, que é o programa chamado Momento do Presidiário. Foi um programa que eu construí ele, muitos quadros que hoje existem ainda, que é um programa que todos os dias entra pela Rede Aleluia, no país inteiro e até internacionalmente. E ele atende as pessoas, ele interage, família do presidiário com o presidiário lá dentro, através de mensagens que a esposa manda para o marido, para o filho, e eles acabam interagindo. E com isso, nós conseguimos pregar o evangelho dentro das prisões e fora das prisões também com a família. Quando construímos esse programa, nós construímos regionalmente, nós construímos para a região de Rio Preto, e hoje está no mundo. E a gente fica muito feliz com isso, de dizer, olha, poxa, estando vereador, não deixei de fazer o programa de TV, não deixei de fazer o programa de rádio, construímos algo que hoje é exemplo e outros estão aí sendo abençoados por causa dessa orientação do Espírito Santo. Então, a política é isso aí. A política é isso aí. Fui para Rio Preto, me tornei vereador, aí só me deixaram 2 anos lá, acho que o pessoal não gostou muito de mim, não. Mas me deixaram 2 anos e falaram, vamos sumir com esse cara daqui. E em Rio Preto eu tive 3.435 votos. Poxa. E 2 anos depois eu tive 73 mil votos. Aí você fala assim, foi a igreja que te ajudou. Foi. A igreja me ajudou realmente. Mas se eu não tenho a vontade realmente de querer conquistar algo mais, meu amigo, não tinha chegado a lugar nenhum, como outros não chegaram. Sim. Entende? Então, hoje nós estamos aí praticamente no 5º mandato. 2 de vereador, um que a gente ficou 4 anos, o outro ficamos 2 anos, e já estamos aí indo para o 4º mandato agora de deputado, e graças a Deus, sempre priorizando que a família, a criança, o adolescente, a igreja, realmente aquilo que é correto venha estar na pauta das nossas ações como deputado aqui, nas comissões, nos debates e onde estivermos. Então, acho que nós precisamos de políticos que venham priorizar realmente deixar a sua vida. Veja só, são 23 anos. Ontem eu fui dormir, era 00:30. Hoje eu tenho ações, vai terminar isso aqui, nós vamos ter outras ações que nós vamos, no mínimo, também até às 11h30. Agora, para quem levantou às 6 e pouco, que já atendeu, já fez, já aconteceu, meu amigo, é uma coisa de 18 horas de trabalho por dia para estar na política. Aí você fala, todo político é bandido. Então, pega os bandidos, põe lá para trabalhar 18 horas, poxa. Põe eles para trabalhar no horário que deveriam, né, deputado? Tinha que trabalhar no horário que deveriam, não é? Aí fica fácil acusar, não vê os outros que estão trabalhando, que estão se dedicando, né? É porque é fácil jogar pedra, né? Mas vem ficar do lado de cá para tomar as pedradas. E a gente está vendo, e essa pandemia deixou muito claro isso, que a necessidade é eminente, meu amigo, de termos representantes e multiplicarmos os nossos representantes nas próximas eleições. Por quê? Você vê, um decreto que foi feito por um governador, por um prefeito, diz assim, olha, você tem que fechar a sua igreja, as pessoas não podem mais adentrar o templo, você que se vê, fica na sua casa, vai fazer live. E como fica, meu amigo, uma pessoa que, como a gente esses dias aí, conseguimos salvar um policial que, por causa da opressão que está passando, ele estava para se matar. E, por acaso, no programa de rádio, nós conseguimos chegar a ele na madrugada e, conversando com ele, ele falou, olha, eu estou aqui com a arma na minha cabeça. Eu estou aqui com um revólver para dar um tiro na minha cabeça, eu não aguento mais essa opressão, eu não aguento mais os problemas da minha casa, com a minha família.
e nós conseguimos fazer com que ele tirasse a arma da cabeça, tirasse a munição da arma, fizemos oração por ele, e no outro dia nós temos um grupo de trabalho para atender as forças policiais. Nós fomos lá com o pastor, e o pastor conseguiu falar com ele, e graças a Deus hoje ele está na igreja, graças a Deus hoje a família dele está indo na igreja, e graças a Deus hoje ele já tem uma palavra para mudar os seus momentos de dificuldade, que é que muitos têm. Quer ver, nós temos colocado cartinhas, nós temos amarrado cartinhas nas pontes. Nós chegamos nas pontes, a gente fica amarrando cartinhas, dizendo, ó, não se mate, dê uma chance para Jesus, olha, dê uma oportunidade para você mesmo, ligue nesse número, antes de você pular, fale, mande o WhatsApp para esse número. E nós temos tido contato com inúmeras pessoas que acabam pegando essas cartinhas e ligando, mandando uma mensagem, e alguém está lá e conversa, e essa pessoa muda o seu pensamento. Então você vê que quando fala que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele salva, e o formato de salvar ele é muito diferente. Nós temos salvado vidas de pessoas em todas as áreas nesse momento. Esse momento que muitas vezes a igreja está fechada, como aqui no interior, a São Paulo ainda está bem aberto, mas aqui fechou toda a região de Franca, fechou toda a região de Ribeirão Preto, está fechando agora a região de Prudente. Então, não tem mais leito. Barretos, aqui onde eu estou, hoje tem mais de 30 pessoas no corredor esperando um leito de UTI. Meu Deus. Então, se nós não tivermos pessoas para levar a palavra de Deus, imagine a aflição. A aflição de uma pessoa, eu estou com um vereador lá na UTI em Rio Preto. Nós conseguimos levar ele do Novo Horizonte para Rio Preto, está sendo bem tratado, muito bem tratado, mas a família dele em casa está em desespero, porque já faz quase 15 dias que a esposa não vê o marido. E nós não somos acostumados. O Brasil não é acostumado a ter essa cultura. Nós somos acostumados a estar próximos, nós somos acostumados a fazer o que nós estamos fazendo aqui, falando com o outro, dizer das opiniões. Amigo, você entrou com um problema de saúde, aí você está preso dentro do hospital. Ninguém pode entrar naquela UTI, ninguém pode ter o contato ali com o médico. Então é muito difícil você ter um relatório apenas por sem saber se aquele relatório realmente é verdade ou não. Sem saber se o procedimento está sendo correto ou não. Agora, tudo isso, nós vemos ainda pessoas que têm felicidade de fechar a porta da igreja, sendo que no momento de guerra não se fecha a porta da igreja. É um lugar onde as pessoas correm, mas não, nesse momento parece que nós nos tornamos o alvo de prefeito, de vereadores, o alvo de governadores, o alvo de governantes que deveriam estar lá para ajudar e que não olham para a cesta básica que é entregue para aquele que está desempregado por causa da pandemia, não olha para aquele que precisa de uma oração porque está angustiado, está em desespero, está em depressão. Então você vê que nós nos tornamos o alvo. E aí você fica brigando para que o prefeito faça uma lei, como nós brigamos com a frente parlamentar evangélica aqui no estado de São Paulo, para que o governador assumisse que a igreja ela fosse um órgão essencial. Nós brigamos, são 19 deputados brigando para que ele fizesse esse decreto. E graças a Deus temos esse decreto hoje, que mesmo na fase vermelha, nós estamos podendo, em muitos lugares, realizar o culto. Agora, se não tivesse ele feito esse decreto, hoje nós estaríamos com todas as igrejas do estado de São Paulo lacradas, fechadas. E as pessoas, como fica? Como fica o aflito necessitado? Como fica o órfão, a viúva? Como o Senhor Jesus disse, né? Cuidar do órfão, da viúva. Então você vê, hoje a política está fazendo diferença no estado de São Paulo para quantos milhões de pessoas? Quantos estão aceitando o Senhor Jesus por causa de uma live? Pelo testemunho de alguém? Então, nós precisamos mudar o critério, nós precisamos nos politizar. Nós precisamos saber o que é a Constituição Federal, nós precisamos saber o que é uma lei orgânica, nós precisamos saber
o que é os códigos, nós precisamos saber o que nós temos direito e o que nós não temos. Agora, quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Jesus numa guerra. A vida está numa guerra, lascada. Você está oprimido, angustiado, desesperado, querendo se matar, nos vícios e tal. Você tem um monte de problemas. O diabo acumulou na sua cabeça um monte de coisas. Quando você vem com Jesus, Jesus te traz uma paz. Quando traz essa paz, você esquece que está no mundo, que você está numa guerra. Verdade. E aí o crente faz o quê? Muitas vezes o crente troca o seu voto por uma cesta básica. O pastor pega e diz, tem uma igreja aqui com 50 membros, mas eu preciso reformar a minha igreja, eu preciso pintar aqui. E aí ele vai lá e troca por causa de uma pintura nos votos da igreja. Ele diz que aquela pessoa é a melhor. Não, ele diz de politizar as pessoas para que as pessoas vissem qual é o seu representante para que ela pudesse votar. Votar em pessoas realmente que tenham um caráter e que tenham a possibilidade de ser eleito também. Não adianta, eu vou votar no irmão fulano de tal, mas o irmão fulano de tal, ele tem o quê de base? Ele vai chegar ao lugar? Porque a maioria dos votos nossos são perdidos por isso. E os incrédulos, eles já aprenderam a fazer isso. Infelizmente, eles já aprenderam que eles vão lá, dão lá um recurso, dão uma ajuda, e aí eles colocam alguém lá dentro que é para sair fora de alguém que pudesse chegar e ser eleito. Então você dá o voto para quem não vai se eleger. Isso é uma estratégia que há mais de 6 anos eu tenho visto acontecer nas igrejas. Entende? Sim. E que o pastor, muitas vezes, por não ser politizado, ele fala assim, não, política é do diabo, eu quero estar longe disso. Só que na hora de votar, ele vende a igreja e a igreja vota num camarada que não vai para lugar nenhum e que não vai representar a fé, não vai representar a família, não vai representar a criança, não vai representar o adolescente. E aí você tem um problema sério. As políticas públicas mostram isso, que o número hoje de crianças abusadas, e no dia 2 agora de julho, eu fui convidado para estar com a ministra Damares numa cidade aqui no interior, onde nós vamos, num assentamento, fazer aí um lançamento de um formato de atendimento nos assentamentos. Uhum. Justamente para quê? Para atender as crianças dos assentamentos. Porque ficam lá na periferia, lá num lugar distante, crianças que não estão indo para a escola há muito tempo e que acabam sendo abusadas e ninguém vai cuidar delas. Então nós vamos estar lançando isso. Hoje, o abuso de criança e adolescente é tão grave que em 2019 nós tínhamos 2 abusos. Hoje nós temos 12 vezes mais. Tá? Então, se neste momento está sendo abusado uma criança, você pode se preparar que não serão uma. Serão, no mínimo, acima de 12. Agora, acabou a pandemia, vai. Como que essas crianças vão viver? Qual é o trauma? Qual é a política pública que vai ser trazida para ajudar esses homens e mulheres que, infelizmente, foram molestados, que o pedófilo está lá atrapalhando a vida deles, que muitas vezes está sendo abusado pelo pai, pelo padrasto, pela mãe. Eu não sei se você sabe, mas tem um grupo de mulheres, tá, que hoje abusam dos filhos. Sim. Entende? Então, não é só o homem, são todos. Infelizmente, são irmãos abusando das irmãs. É uma coisa realmente que nós precisamos criar uma mobilização muito grande. E aí a gente convoca, né, você que tem uma audiência na programação aí muito grande nas igrejas evangélicas, a gente convoca os pastores para falar um pouquinho da questão do abuso, né? Porque nós precisamos alertar as crianças. Calma aí. Foi preso agora aqui na cidade de Barretos, essa semana, um padrasto que foi lá passar as mãos nas partes íntimas da
da sua enteada com 10 anos. E aí a mãe já tinha sido uma mãe esperta, orientou a filha pegou o celular e ligou para a mãe, falou, olha, o fulano aqui, olha, tá passando a mão aqui nas minhas partes íntimas e não sei o quê. Aí a mãe chamou a polícia, foi para casa, prisão no camarada. Mas nós temos tido denúncias de abuso de crianças com 1 ano de idade. Terrível, terrível. Agora, isso é terrível. Você vê, nós que estamos aí muitas vezes tendo as nossas famílias dentro da igreja, a gente não vê maldade nas pessoas. A gente quer o bem das pessoas. Então quem quer o bem muitas vezes não vê maldade. E aí você tem uma filha, tem um neto, tem um filho abusado dentro da sua casa e você é crente, você é uma pessoa evangélica, você é uma pessoa que professa a fé, uma pessoa que cuida da família. Esse trauma, ele vai ficar como para você? Né? Então são muitas, quando você me deixou aqui muitas perguntas aqui, eu falei, não, esses camaradas, eles estão aí subestimando 40, 50 minutos, não dá para falar nada. Não dá. É um bate-papo realmente de mostrar a realidade. E é por isso que eu fiquei feliz e aceitei o convite de vocês, porque são bate-papos como esse que ajudam muita gente lá na ponta, na rede social, meu amigo. Parabéns pela ideia, parabéns pelo formato do programa, de entrevistas, e olha, que vocês continuem em frente realmente para fazer a diferença aí nesse mundo, né? Porque nós sabemos que hoje você pode chegar pela rede social a milhões e milhões de pessoas no mesmo instante. Sim, verdade. Nós colocamos as perguntas, eu falei assim, ó, nós vamos ter que fazer bem esse para ter desculpa para convidar mais para frente. É um prazer ter o senhor aqui. O senhor falou, e eu acredito que eu já posso encerrar com a última pergunta. Posso, Fábio? Pode sim. Posso. O deputado acabou que sintetizou e já entregou muito conteúdo para a gente aqui, muito bom. Vai dar para a gente fazer muitos recortes e distribuir durante a semana, viu, deputado? A gente tem esse hábito aqui, pegar os recortes e divulgar e aquilo que é relevante, nós vamos passar para todo mundo. O que o senhor falou é um problema sensível que se arrasta há muitos anos. O pessoal que deveria se interessar pelas questões políticas, em especial o povo da igreja, tem uma ojeriza, e isso é um problema cultural que está enraizado. Então, eu vejo, por exemplo, na igreja que eu estou pastoreando, tomei a decisão de criar um pequeno grupo para interessados na política. Só ter ideia, que é o que algumas igrejas chamam de célula, né? Então eu pego um livro, junto com a Bíblia, e reúno aquelas pessoas e nós vamos falar aqui a respeito da importância de se envolver com a política, né? E a esperança é que o grupo cresça. Mas não vai crescer a ponto de impactar tanto na próxima eleição, mas eu vou tentar fazer a minha parte, né? Eu tenho que inspirar, uma liderança ela tem que inspirar as gerações que vêm a se envolver para que o processo natural de continuidade, né, naquilo que interessa, que é sacerdócio da igreja, a igreja precisa exercer esse papel, então alguém tem que começar, então vamos lá, né? Aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, tem muito despachante atuando como político. O que é o despachante que atua como político? Ele só serve aos interesses de determinada denominação. E a gente vê que existem pastores que estão aí como deputado, como vereador, e eles encampam um gabinete, né, e atuam somente como despachantes, como é que eu posso falar? Despachante político, facilitadores dos seus ministérios. E a gente percebe que o senhor e mais alguns outros que nós já tivemos a oportunidade de conversar, eles vão na contramão. Mas no período da eleição, borbulha todo mundo de todo lado e o voto fica muito disperso, ele não vai realmente concentrado em quem tem condição ou quem está buscando esse bem que o senhor está falando. Qual o conselho que o senhor dá? Né? A gente vai distribuir os recortes, vai mandar aqui para bastante gente. Qual que é o conselho que o senhor dá na hora de fazer um voto? O que tem que analisar? Quais são os quesitos mínimos que o senhor entende que um político, quando se candidata,
para receber um voto, o que eu, por exemplo, tenho que observar? Né? Se eu não fosse votar, por exemplo, no Sebastião, mas eu vou votar em outro. O que essa pessoa tem que ter no mínimo para ganhar o meu voto? O que o senhor diria para quem está ouvindo? Bom, primeiro a gente tem que analisar quais são as projeções da minha vida. Eu vou votar numa pessoa que é ligada à família. Né? Então eu tenho que analisar. O camarada tem família? Porque se ele não tem família, ele não vai saber o que fazer pela família do outro. Ele tem filhos? Ele tem caráter? É uma pessoa que só vive na bagunça? Você deve fazer um pente fino, meu amigo, no cara. Pente fino. Ó, ele vai ser pago com salário de quê? Das arrecadações do imposto de todos os daquele município, daquele estado, daquele país. Então, tem que fazer um pente fino, dizer, calma aí, vamos fazer uma entrevista aqui. Vamos analisar realmente desde o fio de cabelo até a unha do pé. Porque voto é uma coisa por 4 anos. Meu, é muito tempo. Olha, num programa de TV, 15 segundos é tempo pra caramba. Verdade. Agora imagine 4 anos. Hã? Já imaginou 4 anos alguém fazendo algo contra os seus projetos de vida? Então é isso que é o negócio. Por que nós não temos mais representantes? Porque nós deixamos a política de lado e nessa última eleição veio aquela onda. Ó, vote no fulano, vote no fulano, vote no fulano, e votaram no fulano. E aí hoje nós não temos representantes para fazer o quê? A diferença para o nosso grupo, o grupo da família, o grupo realmente do querer trabalhar, o grupo lá de levantar uma bandeira para ajudar o próximo, o grupo de lá na periferia levar o alimento. Nós não temos isso. Então fica lá. Muitas vezes o camarada ligado a uma instituição que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o ser humano, aí ele fala assim, eu estou um pouco me lixando com esse camarada, se ele está mal, se ele está bem, para mim não interessa. Interessa é que eu estou aqui com o meu mandato e acabou. Então a gente tem que mudar esse critério. Nós temos que mudar. Eu acho que Jesus ele foi bem claro quando ele deixou a parábola lá das árvores. É que ninguém queria reinar. Um não queria perder a copa da sua árvore, o outro não queria fazer isso, a oliva não queria deixar o azeite, a vinha não queria deixar a sua uva, o seu vinho. Só que tem uma coisa, colocaram o espinheiro para poder governar sobre eles. E aí, meu amigo, você pode ter o melhor, mas se você colocar alguém que não deixa você fazer nada, você não vai para lugar nenhum. Então, hoje, nós temos que conclamar em todos os lugares. Em todos os lugares. Jesus foi morto por causa de o quê? De uma cultura, de um momento onde dizia, soltemos um bandido. Então fazia-se uma festa e naquela oportunidade se soltava um bandido. E lá o governante disse, chegou uma oportunidade, vamos colocar Jesus e o pior bandido da época, Barrabás. Só que, meu amigo, os camaradas que diziam ser de Deus, que pregavam a palavra lá nas sinagogas, eles não queriam saber de Jesus, porque Jesus falava uma verdade que eles não queriam que fosse falado. E aí o que acontece? Quando disse lá, solta quem? Vamos votar. Vota em Jesus ou vota em Barrabás? O lado de lá já estava todo organizado, porque havia ciúmes, porque havia ódio, porque havia intriga. E aí o povo que Jesus curou, libertou, ressuscitou. Meu amigo, eu não vi, eu não sei se você que também é pastor, que prega o evangelho aí, tem alguma passagem que fala que Lázaro, que Jesus amava, que ressuscitou, estava lá naquele dia e levantou a mão lá e disse, olha, o negócio é o seguinte, não vai crucificar Jesus não?
Eu não vi nenhuma passagem na Bíblia. Hã? Verdade. O leproso, Verdade. os 10 leprosos, nenhum deles estava lá levantando a mão. Então você vê que as pessoas que Jesus fez os maiores milagres, que transformou a vida deles, naquele dia eles estavam naquela multidão, mas ninguém tomou a atitude de dizer, opa, calma aí, esse aí não, esse aí eu conheço, esse aí mudou a minha vida. Entende? Então, isso é política. Isso é política. Agora, Jesus foi crucificado com a maior, os critérios da pior, vamos dizer assim, o pior julgamento que havia na época. A pior morte que existia era a morte de cruz. É onde o cara era humilhado ao extremo, era deixado lá, morria, ninguém tirava da cruz, porque o judeu não tocava no morto, porque pela lei de Moisés ele ficaria impuro. Agora, imagine, o camarada ir lá e tocar num corpo como José de Arimateia, né? Quando eu olho a vida de José de Arimateia, eu fico lembrando, né? O José sempre fez diferença, né? Um pegou, conseguiu chegar no rei adorado do Egito, né? Faraó, que era o rei, era o deus do sol, era tido Deus do sol, era o Deus de tudo, né? O Deus agora, rei, imagine, né? O Deus imagine rei. Faraó. Imagine Faraó, Deus vinha até ele e dizer, eu sou Deus. E eu coloquei um moleque aí, ó, que não é por nada não. O cara vai governar e vai mandar no teu povo todo. E o teu povo vai adorar a mim, dizendo que eles adoram o Deus do eu sou. Estão comendo a comida que o Deus do eu sou deu condição de estar no celeiro. Homens que fizeram a diferença. José de Arimateia foi lá, poderia ser morto, porque quando ele foi pedir o corpo de Jesus, eles poderiam dizer para ele, você é dele também, né? Então vamos matar você também. Né? Mas não, ele foi lá, passou por esse momento, depois não se preocupou com a religião, porque José de Arimateia era um cara do Sinédrio também. Sim. Ele não se preocupou com o Sinédrio, foi lá, tirou o corpo de Jesus, ele ficou imundo durante 7 dias, ele teve que ficar 7 dias fora de casa, a família dele não esteve com ele 7 dias, tá? Ele teve que ir no templo fazer a oferta junto com os profetas, com os homens que estavam lá no templo, para poder se purificar, mas ele fez o principal, ele não deixou os abutres comer do corpo de Jesus, e Jesus ressuscitou perfeito, e Jesus hoje tem ressuscitado quantas vidas? Por causa daquele homem que deixou o túmulo dele para que Jesus utilizasse. Então nós precisamos ver também quantos homens podem se levantar, quantos homens podem, nesse momento, dar um pouquinho de si para que o corpo de Jesus seja acariciado, seja cuidado, seja colocado no lugar correto. Então é muito importante a gente ter essa questão dentro da igreja, de pegar a Bíblia e começar a entender o que Jesus falou referente à política, o que Deus fez para poder eleger o primeiro governo. Foi o povo que pediu, nós queremos um governo, e Deus criou um governo. E quando Deus unge um homem seu, meu amigo, o Espírito Santo dirige aquele homem e o principado não consegue tocar e o povo é abençoado. Agora, quando está um incrédulo, aí, infelizmente, meu amigo, a opressão vem, a viúva vai ser oprimida, o órfão vai ser oprimido e a gente vai ter coisas muito piores para o povo. Então, momento é momento de pensar, momento é momento de olhar para cima, é o momento dessa pessoa que nos assiste entender que esse mundo ele só vai melhorar quando a gente falar muito mais de Deus, quando a gente quiser muito mais amar ao próximo. Amém. Boa. Amém, amém, Que amém. encerramento, né? Que encerramento. Ramon, você quer finalizar? Tem mais uma pergunta? Só agradecer, muita gratidão ao deputado, você deu esse tempo conosco aqui para enriquecer. Na verdade, esse momento de entrevista foi da gente mais ser enriquecido com conhecimento, com experiência,
conhecer mais uma pessoa que, apesar de estar, né, meio que na intermediária ali, fazendo o meio de campo, como deputado estadual, também é uma pessoa, é um homem de Deus, devocionado na política para exercer ali e representar não só o povo de Deus, mas também trabalhar por políticas públicas mais justas para toda a sociedade. Então é isso. Eu acho que nós conseguimos cumprir aqui mais uma vez. Saio satisfeito porque o nosso entrevistado mostrou o que é interesse real pela política. Então, deputado, muito obrigado pela participação do senhor. Eu espero que o senhor volte mais vezes. E nós estamos caminhando aqui nessa mídia para aproximar realmente as pessoas antes de... bem assim, a gente não quer transformar a Plusber numa mídia de última hora da eleição, o senhor entende? Exato. Qualquer um pode Exatamente. chegar e falar, olha, eu pago para participar. Não, eu faço questão de dizer que o deputado está graciosamente nos concedendo o tempo dele e fizemos o convite ao deputado e ele, de muito bom grado, aceitou. Não estamos fazendo isso num período eleitoreiro para mostrar que é importante que a população, você que tem dúvida de se envolver com política, você deve se envolver, deve conhecer os players, né? A linguagem nova é essa, os players desse jogo, de como funciona, e o deputado está aqui, espero que você, no mínimo, se interesse em pesquisá-lo no Wikipedia, tem lá uma biografia bem completa do deputado, também no site da Alesp, então lá a gente vai disponibilizar mais tarde nos curtas, né, nos vídeos curtas que nós vamos colocar no nosso canal do Facebook. Deputado, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Ramon, eu que agradeço a você, Fábio. É um prazer estar aqui. Quantas vezes vocês quiserem pensar um tema para que a gente possa bater um papo, vai ser um prazer. Tá? Segunda-feira a gente tem muitos compromissos, mas estamos à disposição, independente do dia, da hora. E dizer que as perguntas ficaram aqui, tá? Nós vamos guardar. Vou falar para o senhor, nós vamos guardar, porque ainda tem um monte aqui que a gente quer. É bom ouvir uma pessoa, um cristão, se posicionando de muitas coisas que nós colocamos no papel. Foi ótimo, foi muito bom. Mas, Ramon, eu só quero deixar aí para todos os amigos que nos assistem a questão seguinte, nós estamos abertos, tá? O nosso WhatsApp, ele é um WhatsApp público, tá? Eu tenho um WhatsApp que o número dele ele é um 997-910321, ele é um WhatsApp público que nós colocamos em todos os informativos nossos, nós colocamos nas nossas redes sociais e que as pessoas podem entrar em contato conosco. Como também o nosso Twitter, o nosso Facebook, a nossa fanpage, o nosso Instagram, os nossos 3 perfis do Facebook aí. Todos esses canais só falam de política. Se for na minha rede social, desde o dia que eu vim para a política, eu montei uma rede social apenas política. Então eu não tenho nenhuma reunião que eu fiz, está lá. Não. Reunião eu faço lá na igreja ABC. Para você ter uma ideia, hoje eu estou responsável por 494 igrejas na questão política e social. Então, nós temos aí, desde Sorocaba até o Paraná, até Minas, até Mato Grosso do Sul, rodando todos os municípios. Estamos à disposição da população, nosso canal do YouTube, tudo o que você tiver lá, nós estamos aí para mostrar que com políticas públicas e com caráter nós conseguimos construir uma vida melhor para a população. E, é claro, falando do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o principal. É isso aí, deputado, é isso aí, Ramon. Gratidão, gratidão demais pela interação de hoje. Mais uma entrevista muito relevante, cheia de conteúdo importante para você que acompanhou até aqui e para você que acompanha no futuro, você que não conseguiu assistir ao vivo, mas está acompanhando esse vídeo, né, agora. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter acompanhado. Obrigado, deputado, mais uma vez por ter participado. A Plusber é essa mídia interativa
que tem esse objetivo, como falamos aqui, de te aproximar, né, de quebrar barreiras, inclusive de manipulação e fake news. Nós estamos construindo uma mídia que nasce da horizontal, que nasce do povo, para que você realmente se conecte com temas, com assuntos que vão de fato impactar a sua vida perto de você e longe também quando a gente fala de âmbito nacional, de âmbito estadual. Então, se conecta, curte sempre, compartilha, convida os amigos, vamos levar conteúdo relevante, sério e que contribui com vocês o tempo todo, tá bom? Boa noite para todos, bom descanso. Segunda-feira estamos de volta aqui com mais um convidado muito bacana para conversar com vocês. Deus abençoe a todos, bom descanso. Boa noite. Obrigado.